A gente acha que sabe de tudo e cada vez descobre mais coisas, como esse efeito secundário do consumo exagerado de canela. A canela tem propriedades antioxidantes, ajuda a reduzir o açúcar no sangue, é antisséptica, anestésica local, é anti-inflamatória e antiflatulência, funciona como anticoagulante sanguíneo, tem propriedades digestivas e termogênicas, acelera o metabolismo e é rica em minerais. Tem ainda associadas propriedades anticancerígenas, anti-envelhecimento e um estudo recente refere propriedades neurotrópicas que são essenciais para a saúde do sistema nervoso. É cada vez mais adicionada em iogurtes, chás, sobremesas, frutas ou até mesmo tomada em suplementos. Contudo, nem toda canela é igual e é necessário ter atenção que doses mais elevadas da canela falsa pode ser tóxica. E infelizmente, esse é o tipo de canela mais presente no mercado. Mas não é preciso ficar preocupado quando se utiliza apenas para aromatizar um iogurte ou frutas. O consumo da canela, quando feito de modo regular e moderado, está associado a diversos benefícios para a saúde. Contudo, ela pode ter consequências perigosas se houver exagero. E é bem capaz de, mesmo sem saber, você ter essa substância na sua cozinha. A canela que comumente é vendida no mundo não é o pó da casca da planta conhecida pelo nome científico Cinnamomum verum, natural do Sri Lanka, mas sim um genérico asiático, o Cinnamomum cassia. Há dois tipos de canela, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é a do Ceilão, Cinnamomum verum. Esta canela tem um sabor mais agradável, mais leve e menos amargo. E é esta que está associada a potenciais benéficos para a saúde. A canela falsa é a cassia, Cinnamomum cassia, sendo conhecida como canela chinesa. Ambas as canelas podem ser encontradas nos supermercados, embora haja grandes diferenças entre elas. A cassia é muito mais barata, é mais escura, é mais intensa e é mais perigosa. Ela deve ser consumida em quantidades moderadas, pois em quantidades exageradas pode gerar na saúde diversos problemas. Tudo isso devido a um composto chamado cumarina. A cumarina é um composto aromático potencialmente tóxico para o fígado. Essa substância é encontrada em doses diferentes, dependendo da variedade da canela. A diferença basicamente da impostura é que ela tem 200 vezes mais cumarina do que a canela do Ceilão. Segundo especialistas em saúde, os consumidores não conseguem diferenciar entre o pó das duas canelas. Mas em lascas, a diferença é visível. As lascas da canela mais barata consistem de uma capa grossa enrolada, enquanto as lascas da canela do Ceilão são capas finas agrupadas. Por isso, deve-se ter cautela no consumo da canela tipo cassia. Se o fizermos, devemos ter muito cuidado com a quantidade. Diante dessas informações, mostrarei 4 possíveis efeitos colaterais que a canela cassia pode trazer com o exagero de seu consumo. Ao contrário das outras substâncias tóxicas, a cumarina possui um sabor gostoso e pode causar danos ao fígado, que é o responsável justamente por filtrar as toxinas e tirá-las do organismo. Mas, para que isso possa ocorrer, uma pessoa teria que consumir mais de 6 gramas do pó de canela por dia. O fato é que a canela verdadeira e a cassia não têm em comum em seu conteúdo a mesma proporção de cumarina. As cumarinas ocorrem naturalmente nessas plantas e têm propriedades anticoagulantes intensas. Levando em consideração que nosso sangue precisa manter a capacidade de coagulação, a ingestão excessiva de cumarina por longos períodos pode apresentar riscos à saúde. O nível alto de açúcar no sangue é um problema de saúde que pode ter consequências graves, principalmente problemas de saúde como diabetes e doenças cardíacas. A canela pode imitar os efeitos da insulina, um hormônio que contribui para reduzir o açúcar no sangue.
O excesso de canela cássia pode gerar um efeito acentuado, levando a uma escassez, a uma hipoglicemia, gerando cansaço, além de tonturas e outros sintomas como desmaios. Consumo de canela tipo cássia pode gerar feridas na boca. A canela contém um composto com o nome de cinnamaldeído, que pode promover uma reação alérgica se consumido em exagero. Este composto pode gerar alergias que podem manifestar os seguintes sintomas: manchas brancas na boca, inchaço da língua ou da gengiva e uma sensação de ardor ou comichão. Não são sintomas graves, mas o desconforto gerado deixa vestígios visíveis. Por fim, informamos que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Tudo aquilo consumido em excesso torna-se perigoso para o nosso organismo, até mesmo a água. Tenha cautela e prudência em tudo aquilo que você for ingerir, pois somos criaturas limitadas. E o equilíbrio de nossa saúde depende também do equilíbrio de nossos limites. Já dizia o velho ditado: se quer viver mais e melhor, coma a metade do que você come hoje e sorria mais do que você rir hoje. Já que você chegou até aqui, por gentileza, aproveita e deixa seu like e se inscreva apertando no botão vermelho e no sininho aqui embaixo. Dessa forma, você será um dos primeiros a receber nossos vídeos assim que postarmos e estará nos ajudando a elaborar mais conteúdos similares a este. Muito obrigado e Deus te abençoe.